Esqueci a luz. Também faz parte algumas pedras no sapato, mas teu sonho vale ouro e de passo a passo concretizar. Com você não combina estresse, pois é o que se preocupa muito pede a festa. Então se faz um favor, se dá o devido valor, sua beleza é um fato que não se contesta. Um sorriso liberta, alegria desperta, e no fim tudo vira história pra contar. Ouvi dizer que a dor de quem cultiva o amor vai passar. Seja você. Boa noite, Luciano. Hoje vai estar presente, né? Que bom que você vai estar por aqui hoje. Vamos só esperar agora o pessoal entrar. Boa noite, Carlealdo. Boa noite para quem está chegando. Seja você, não tem coisa mais linda na terra. Pessoas vão te resumir, sem saber metade de mim. Só o tempo da música para ver se chega mais alguém por aqui, viu? E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Como é que tá por aí? Acabou a música. Vamos conversar aqui um pouquinho enquanto chega o pessoal, enquanto chega mais gente. Eu aposto que todas essas informações que vocês estão recebendo por aqui, pelo menos eu espero, né? Música boa, ótima. Eu espero, né, pelo menos, que todas essas informações que vocês estão recebendo aqui nessas lives e tal, esteja mexendo aí um pouquinho com vocês, né? Porque a minha intenção aqui é realmente mexer aí, fazer com que coloque uma pulguinha atrás da orelha e a gente comece a questionar tudo, comece a observar como é que a gente se comporta no nosso dia a dia e realmente começar a trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? Das nossas ações, das nossas emoções e trazendo aí a consciência de que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de despertar nada em nós, né? Que é tudo consequência do que a gente acredita. Então, a minha intenção realmente é trazer essa perspectiva da vida, né? Para que a gente consiga lidar melhor com a vida, lidar melhor nos relacionamentos e principalmente lidar melhor com a gente mesmo, né? Mexendo total. Coisa boa, é assim que eu quero. Se vocês quiserem, pode compartilhar aí a live, viu? Mandar aí para os colegas de vocês que vocês acham que poderá se interessar por esse conteúdo de hoje. Porque esse conteúdo de hoje, ele tá com dicas, exemplos muito práticos para que a gente consiga ver aí no nosso dia a dia como é esse processo do autoconhecimento voltado para essa questão das emoções, né? Como é que as emoções, elas falam tanto a nosso respeito, falam tanto sobre o nosso inconsciente. Ando dormindo muito. Dorme, então dorme. Se é isso que o corpo está pedindo, atenda ao seu pedido. Mas é isso, né, gente? Vamos começar.
só nós. Depois, quem for chegando aí, vai acompanhando, vai pegando conteúdo. Só para avisar, hoje não vai ter prática, certo? Não vai ter meditação, não vai ter nada disso. Mas, como eu falei, vai ser uma live muito de dicas práticas para se colocar aí no dia a dia, certo? Então, a gente sabe, né? Uma coisa é certa, muito certa. E principalmente para vocês que já me acompanham aqui, já tem uma certa profundidade desse conteúdo que eu trago, né? Quem já acompanha aqui esses conteúdos que eu entrego um pouco a mais do que só um post, do que só um vídeo curtinho de 2 minutos, que não dá para mostrar nem um pouco da profundidade que é todo esse conteúdo que eu tento trazer aqui, né? Então, para vocês que estão sempre aqui presentes, que estão acompanhando as lives, vocês já estão cansados de saber que todas as emoções negativas aí que nos surgem hoje no nosso dia a dia, né, são reflexo das memórias inconscientes que a gente carrega, né? Vocês já estão cansados de saber isso. Tudo aquilo que a gente tem guardado no nosso subconsciente fica lá, de espreita, em espreita, né? Fica lá pronto para emergir para o nosso consciente quando a gente se depara com alguma situação hoje, na nossa atualidade, na nossa vida adulta, que seja um pouquinho semelhante àquela memória, àquela situação que aconteceu lá no passado, né? Aquela primeira imagem, aquela primeira situação que ficou registrada. Então, na nossa live de hoje, a gente vai falar, a gente vai ver melhor como é que a gente pode fazer isso na prática, no nosso dia a dia, né? Liberar essas memórias no nosso dia a dia. Afinal, a gente sabe que o autoconhecimento ele não tem descanso, é um trabalho 24 horas por dia, até quando a gente está dormindo, quando a gente acorda e percebe que sonhou, a gente vai tentar encontrar a resposta dentro dos sonhos, né, para ver qual é a informação que a gente pode tirar daquilo. Então, a gente não tem descanso no autoconhecimento, é 24 horas por dia, vigiando, observando os nossos pensamentos, certo? Então, hoje a gente vai trazer como que a gente pode observar o nosso dia a dia para tirar o melhor proveito, para contribuir para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa evolução espiritual, pessoal, emocional, certo? Então, quando a gente se aprofunda, quando a gente percebe o autoconhecimento dessa forma, a gente faz de todas as situações que nos surgem uma oportunidade para a gente se aprofundar, né, em nós mesmos, se aprofundar nesse quesito emocional e liberar essas memórias que podem estar causando aí algum tipo de dificuldade para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. E como eu falei, a gente não vai ter prática, mas vai ter uma live inteirinha aqui de dicas, né, para que a gente consiga observar no nosso dia a dia. Hoje a gente vai demonstrar, né, e depois será com vocês a responsabilidade de aplicar no seu dia a dia, né, para colocar em prática aí e liberar as memórias que vão surgindo no decorrer do dia na vida de vocês. Porque a gente tem que combinar uma coisa, né? Seria muito, mas muito fácil se todo esse processo do autoconhecimento ele se desse aí só por meditação, só por uma prática que a gente faz aqui, uma prática que a gente faz ali, né? O real processo do autoconhecimento, ele acontece quando a gente se dispõe a estar atento 24 horas por dia, como eu falei, observando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas intenções, tudo aquilo, né? E tudo aquilo que desperte a nossa atenção, certo? Então, apesar da gente não ter prática, vai ter aí essa live recheada de exercícios para casa, para vocês começarem a aplicar, né? E para a gente efetivamente começar, porque até agora eu só dei uma breve introdução, eu queria esclarecer uma coisinha aqui que é muito importante.
esse mundão aí da internet tá cheio de guru da lei da atração, do autoconhecimento, esse pessoal good vibes, né? Que vivem dizendo assim: eleve sua vibração, você precisa pensar positivo, você não pode deixar sua vibração baixar. Diz aí se vocês já ouviram isso. Com certeza já ouviram. Com certeza já ouviram. E eu tenho certeza que vocês até já tentaram praticar isso. Mas enfim, são vários conselhos aí que são praticamente impraticáveis por aquelas pessoas que estão apenas começando agora nesse processo, caiu de paraquedas nesse mundo do autoconhecimento, de lei da atração, de leis universais. É praticamente impossível desde pequenininha. É praticamente impossível para as pessoas que estão entrando agora, ou até para pessoas que podem estar há um pouco mais de tempo nesses estudos, entrar nessa onda de pensar positivo sem ter limpado muitas das crenças, muitas das informações que servem como âncora, ou seja, emoções negativas, emoções densas, né? A pessoa vai ser impossível de conseguir elevar sua vibração, de conseguir se manter positivo, se ela possui âncoras dentro dela, que são esses sentimentos mais densos, raiva, ódio, vingança, rancor, todos esses que eu sempre falo aqui, né? Se tem esses sentimentos dentro, pode até entrar no estado, né, elevado de vibração por um breve período, mas vai descer assim que ela se deparar com alguma situação que mexa naquela ferida, que ela está tentando esconder, que esconde esse sentimento, essa emoção densa que ela está guardando dentro dela. Então, como eu dizia, é praticamente impraticável para essas pessoas que têm todo esse peso, que têm esse tanto de informação inconsciente, né? Colocar isso no seu dia a dia, colocar em prática, porque como eu falei, vai dar uma puxada para baixo e vai ser impraticável para ela, né? Tô repetindo essa palavra aqui, não sei porquê, mas é realmente impraticável, mais uma vez. Mas isso, hoje em dia, está sendo tão martelado, que leva para a pessoa, né, que está começando ou que não consegue se manter nesse estado elevado de vibração, um peso muito grande. É como se ela se colocasse nessa obrigação de estar sempre pensando positivo, de estar alegre, de estar saltitando com a vibração elevada. Para se manter elevado aí, para se manter elevado nessa obrigação aí, a pessoa meio que sai classificando como negativas as emoções que, na verdade, iriam ajudar ela nesse processo. E por considerar essas emoções negativas, essas emoções, elas acreditam que essas emoções estão prejudicando, né, a vida dela, a pessoa acaba empurrando para debaixo do tapete essas emoções aí, fazendo com que essas emoções elas voltem mais tarde com força total e provoque um estado ainda maior do que se ela tivesse visto e aceitado lá naquele momento em que ela sentiu. Então, o fato da pessoa tentar esconder dela mesma essas emoções que surgem só para manter a imagem de vibração elevada é mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Porque a pessoa que começa nesse processo, certo? Que tem todo o entusiasmo de querer ver a sua realidade mudada, né? Porque é isso que acontece. Quando a gente muda a nossa vibração, a nossa realidade também muda. Mas é aí onde mora o grande X da questão. Quando as pessoas começam a classificar, de dizer, não, eu não posso sentir raiva, porque se eu sentir raiva, minha vibração vai baixar e eu não vou conseguir realizar aquilo, realizar aquele sonho que eu estou fixando, que eu estou tentando alcançar. Eu tenho que me manter elevado. Então, ela classifica, separa a emoção, dizendo que a raiva é ruim de sentir, então ela tenta abafar. Ao tentar abafar,
reprimindo essa emoção, ela está piorando a situação, quando ela poderia usar essa situação que gerou a raiva como mais uma oportunidade de liberar essas âncoras que estão agarrando ela para que ela suba cada vez mais alto. Então, a gente vê muito conteúdo assim na internet, mas não vê a profundidade, né? Não vê com profundidade como que esse simples conselho pense positivo pode ser prejudicial no processo, né, para uma pessoa que está em busca realmente desse autoconhecimento mais profundo e não só superficial como na lei da atração. Vai prejudicar o desenvolvimento. Então, o que eu quero trazer com isso é o seguinte: não existem emoções negativas. Todas as emoções que a gente sente hoje são necessárias para o que estamos precisando aprender hoje. Se hoje você acordou triste, se hoje você ficou puto da vida aí, com fulana, com fulano, se hoje você se sentiu traído por alguém se hoje você se sentiu ofendido e isso te deixou triste, tudo isso é válido e uma oportunidade de liberar essas memórias que despertam essas emoções. Então, nada de reprimir, nada de colocar para debaixo do tapete aquilo que você está sentindo. A questão é você olhar com honestidade e usar dessas oportunidades como um degrau para para elevação de mais um degrau. E a gente já viu até na live passada, né, como que essas nossas feridas emocionais, elas distorcem completamente a nossa realidade. A gente começa a ver a nossa realidade através desses óculos quebrados, através dessa lente suja. E o que é essa lente suja? Essas feridas emocionais que está fazendo com que a gente veja a nossa realidade de forma muito distorcida. Então, a gente sabe o quanto que essas feridas emocionais, elas distorcem a nossa realidade. E sempre que uma ferida, ela é cutucada, nós sentimos a dor, sentimos o desconforto. E será inevitável sentir. Não tem como você dizer que não sentiu, né? Não adianta você colocar debaixo do pano e fingir que nada aconteceu, porque aquela ferida, ela vai infeccionar. Se você não olhar para ela, ela vai infeccionar. Ou a mesma questão das emoções. Se você reprime ela, finge que não existe para se manter em um estado elevado, você vai estar piorando essa memória, essa emoção, e ela vai voltar mais tarde de uma maneira muito mais severa, até que fique se repetindo isso, até que chegue em um momento aí onde não vai ser mais possível você negar que aquela emoção está dentro de você. Não é isso? Então, vai ser inevitável sentir a dor. Você vai ter que passar por esse processo de aceitação, deixar que, teoricamente, a sua vibração, ela diminua um pouquinho para que você cure essa ferida e quando você saltar novamente, elevar novamente a sua vibração, você alcance mais um novo patamar que antes você ainda não tinha alcançado. Então, a questão é, por mais que a gente esteja tentando se manter elevado, o que vai fazer com que essa memória ela seja liberada é a percepção, é o sentir, é a aceitação dessa dor. Então, como podemos considerar alguma emoção como negativa se elas estão apenas nos mostrando aquilo que a gente está precisando aprender no momento? Concordam comigo? Faz sentido para vocês esse raciocínio? Essa ideia de classificar as emoções como boas ou ruins, claro, obviamente ninguém gosta de se sentir triste, ninguém gosta disso. Se a gente pudesse, a gente estaria 24 horas alegre e sorrindo, não é? Mas isso não é possível. E classificar uma emoção como positiva, como negativa, é muito prejudicial, porque a gente faz com que a gente simplesmente reprima, com que a gente rejeite uma emoção que poderia estar nos ajudando. Faz sentido, né?
Então é aquela coisa, é óbvio que a gente pode classificar de certa forma como negativa, porque desperta essa sensação desconfortável, né? Como eu falei, se a gente pudesse escolher, a gente ia estar 24 horas vibrando na alegria. Mas como isso não é possível, a gente vai olhar para essas emoções e vai tirar o máximo proveito dela, aceitando o que é no momento, né? Mas não significa que ela é prejudicial para nós. Muito pelo contrário, ela está nos ajudando, né, a nos tornar mais conscientes das informações inconscientes que a gente carrega. E isso é ótimo, isso é uma maravilha. Então, aproveitem, né? Tirem o máximo de proveito possível nos momentos em que vocês estiverem se sentindo para baixo ou despertar algum tipo de emoção negativa. Vai ser sempre uma chave para liberar essas memórias e, enfim, né? Depois de liberar tantas e tantas memórias, vai chegar um momento em que o seu dia, de uma forma geral, ele vai ser muito mais feliz, muito mais elevado do que antes. Porque digamos que você passa a maior parte do seu dia estressado, com raiva, sei lá, triste. E à medida que você vai limpando essas memórias, você vai começando a se elevar, vai começando a passar uma hora do seu dia feliz, né? E aí você vai aumentando. Quanto mais você limpa, maior o tempo em que você passa em estado elevado e menor será as oscilações, né? Que isso também conta muito. Menor vão ser as oscilações, do tipo, eu tô muito feliz, daqui a pouco eu tô muito triste. Você vai começar a encontrar o caminho do meio, o equilíbrio entre a razão, a emoção, né? Esse equilíbrio que é necessário e fundamental para que a gente consiga alcançar qualquer resultado nessa vida. Inteligência emocional é a base para qualquer tipo de desenvolvimento aqui nessa realidade, aqui na matéria. Porque quando a gente está livre dos julgamentos, livre desses condicionamentos mentais, dessas memórias que nos influenciam, que faz com que a gente haja de forma impulsiva, a gente consegue racionalizar melhor, consegue interpretar de uma forma mais imparcial a nossa realidade e com isso a gente consegue tirar muito mais proveito, toma decisões assertivas, consegue interagir melhor com as pessoas e, consequentemente, o resultado disso vai ser também o desenvolvimento em todas as áreas, não é? Então, explicado isso, vamos então partir para a parte das limpezas das memórias, certo? Só um instante, deixa eu beber água. Tudo ok até aqui? Deu para pegar bem essa parte? Só dei um ok aí. Com o tempo, realmente, vi que muita gente falava sobre elevar ela, mas foram os poucos que me ensinaram a elevar assim que acordar, para então meditar sobre a emoção e sentir ela, para ir então buscar a fonte dela. Com o tempo, realmente, vi. Existem essas técnicas, né, de elevar a vibração assim que acorda e antes de dormir também. Mas é como eu falei, né? Claro, a gente tem que se dedicar a manter a nossa vibração elevada, a manter o pensamento em coisas positivas, óbvio, né? Isso aí é basicamente uma regra para quem está tentando alcançar algum resultado aí nessa vida. Mas a questão é, quando a gente começa a reprimir, né, as emoções que surgem com o intuito de elevar a nossa vibração. A gente está tentando tapar o sol com a peneira. E aí é que dificulta o processo.
aí vai chegar a situações piores, que foi o que eu passei no começo do meu processo. Eu passei por muitas crises de ansiedade. E isso eu tô falando aqui para vocês, mas quase ninguém sabe disso. Eu tô me abrindo aqui para vocês agora. Eu entrei nessa vibe, né, de elevar a vibração, de não, eu tenho que pensar positivo, eu não posso pensar negativo porque senão eu vou fazer merda com a minha realidade, porque eu crio a minha realidade. Então, todo aquele boom de informação que surgiu para mim, de você criar a sua realidade a partir da sua vibração, a partir dos seus pensamentos, aquilo foi demais para mim. E como eu não tinha equilíbrio emocional nenhum, eu não sabia nada do que era emoção, não tinha entendimento nenhum sobre comportamento humano, sobre emoções. Então, o que era que eu fazia? Eu simplesmente jogava para debaixo do tapete. E eu cheguei a momentos da minha vida que, meu Deus do céu, foram crises e muitas crises de ansiedade. Sozinha em casa, socava travesseiro e chorava, e eu não sabia mais o que fazer. Ninguém sabe disso, nem a minha família sabe, viu? E eu tô compartilhando aqui com vocês, olha que maravilha. Mas como você falou, não adianta reprimir, tem que sentir ela. E assim ir atrás da fonte dessas emoções. Isso. Eu aprendi isso da pior forma, né? Passando por essas situações aí, onde eu percebi, depois que eu passei por tudo isso, né? Eu percebi, com os conhecimentos que eu fui adquirindo depois, eu percebi que reprimir é a pior merda que você pode fazer com as suas emoções. Com os seus pensamentos, com qualquer coisa que você tente reprimir. Se você tenta reprimir, vai permanecer. Então, a coisa que você tem que fazer é estar presente, é observar e não deixar com que esse lixo se acumule mais, porque como eu falei, vai vir depois muito mais intenso, muito mais difícil de segurar aquela emoção. E se vai ser difícil de segurar, ela vai extrapolar aí em crises de ansiedade, crises de choro, crises de depressão, enfim, vai desencadear em algum comportamento emocional exagerado, né? Que faz com que a gente saia totalmente da razão aí e entre num desespero, num buraco que a gente diga, e agora? Lascou, né? Mas vamos lá. Como a gente viu, né? Vocês já sabem aqui que o nosso título de hoje é Como Liberar as Memórias que Despertam Sentimentos Negativos, certo? Antes da gente aprender como liberar, que isso é a parte fácil relativamente do processo, a gente tem que aprender o primeiro passo, né? Eu diria que é o primeiro passo de como aprender a liberar. Tá dentro do conteúdo, eu não tô enrolando mais não, tá, gente? Então, a gente tem que aprender o primeiro passo, que é extremamente importante, extremamente importante. Se você não consegue captar esse primeiro passo, o liberar, né? O depois, técnica, seja lá o que for, vai ser difícil você colocar em prática porque você não aprendeu esse primeiro. Então, vamos prestar atenção nesse primeiro agora. A gente vai ter esse primeiro passo importantíssimo, e eu diria que é até mais importante, como eu falei, do que o próprio ato de liberar as memórias, né? Que é o quê? Identificar quando essas memórias elas estão sendo reativadas. Pode parecer uma coisa simples? Pode. Teoricamente pode parecer simples? Pode. Mas para quem está inconsciente dessas informações, para quem não consegue perceber nem os seus próprios pensamentos, vai ficar difícil perceber quando essas emoções, quando essas memórias estão sendo reativadas. É muito comum hoje aqui no mundo do autoconhecimento se falar sobre isso também, né? Que é essa questão do estado de presença. Não, você precisa estar presente, você precisa estar consciente, mas afinal, o que é isso? Né? Que diabos é isso de estado de presença? O que é estar consciente?
Eu tô consciente, eu tô aqui acordada conversando com vocês, eu tô consciente, né? Teoricamente, para muitas pessoas, poderia ser assim. Eu tô consciente, eu não tô dormindo, eu não tô desmaiada, eu tô consciente, mas não é bem assim, né? Estar consciente, estar no estado de presença, nada mais é do que estar alerta para todos os pensamentos, para todas as emoções que nos surgem. Ou seja, ser um fiscal ininterrupto, é assim que se fala, né? Ininterrupto dos nossos pensamentos. Por isso que eu falei que o autoconhecimento, ele não tem que bater ponto, né? De 8 da manhã a 8 da noite. Não. É 24 horas. É você observar o seu andar na rua, como você se comporta quando você passa na frente de um grupo de pessoas. É você estar atento ao que você está pensando no seu dia a dia. Tipo, você está indo do caminho a caminho do trabalho. É você estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, mas principalmente estar atento ao que está acontecendo dentro da sua cabecinha aí. Então, o estado de presença é isso. É você fiscal, você ser o fiscal 24 horas dos seus pensamentos, das suas ações, dos motivos que está fazendo com que você haja de determinada maneira e não de outra. Então, é um trabalho de muita observação, é aquela questão de orar e vigiar, né? Vigiai, 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 24 horas, os vossos pensamentos, as vossas emoções, as ações, tudo isso que envolve o nosso comportamento, né? De uma forma geral. O estado de presença é isso, você conseguir observar e captar as intenções antes de entrar num estado inconsciente e deixar com que a sua mente, deixar com que as memórias, elas dominem o seu racional e faça com que você tome certas atitudes que possivelmente poderá lhe prejudicar de alguma forma, né? Então, é necessário primeiro alcançar um estado de presença suficiente aí para que a gente consiga interpretar esses momentos que nos aparecem no nosso dia a dia para alavancar, para crescermos aí espiritualmente, né? A gente precisa estar atento para que a gente consiga captar os mínimos detalhes para poder valer realmente esse processo do autoconhecimento de forma profunda e de forma verdadeira. Não só de conversinhas ou de superficialidade, como a gente vê muito hoje na internet, né? Então, vamos aqui para um exemplinho para ficar mais claro. Eu, quando comecei nesse processo todo do meu despertar, quando eu despertei, foi quando eu despertei aí para a possibilidade de que a minha mente não era eu. E isso é muito estranho para muitas pessoas, trazer essa percepção. Por incrível que pareça, é realmente difícil. Muitas pessoas elas não conseguem nem dar esse salto de consciência, né? Fazem por mal? Não, obviamente que não. Cada um está no seu tempo, cada um consegue alcançar aquilo que a sua consciência permite. Mas, eu falava de mim, né? Quando eu comecei com o meu despertar, foi justamente através dessa informação. Quando eu comecei, foi por uma simples mudança de chave que eu comecei a mudar todo o meu comportamento, tudo aquilo que eu observava no meu dia a dia, que foi justamente com isso, né? Quando eu comecei a perceber que a minha mente não era eu. Isso aconteceu quando eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária. Nesse livro, o autor ele lança vários exercícios, né, para a pessoa fazer no seu dia a dia. Exercícios esses que, segundo ele, são os hábitos das pessoas milionárias, né? E diante de um desses exercícios, eu pude, enfim, despertar para a seguinte questão. Nesse exercício, ele pedia que a gente ficasse aí de vigília, né, observando os nossos pensamentos para identificar o momento em que a gente estava fazendo algum tipo de julgamento, algum tipo de crítica contra alguém, né?
seja mentalmente ou fosse conversando com alguém, aquele famosinho falar mal de outras pessoas, né? Quem nunca? Quem nunca? Então, e ele dizia assim, para ficar uma semana observando, né, esses pensamentos, esses comportamentos, e então eu fui colocar em prática. Disse, tá, vamos lá. Um livro muito bom, inclusive eu recomendo aqui a leitura, viu? Daí, né, eu fui colocar em prática, tava eu lá no meu trabalho, e lá começou-se aí a falar de outras pessoas, né? E quando eu percebi aquilo, no momento, né, eu percebi aquilo, eu comecei a observar com mais intensidade tudo aquilo que estava acontecendo no momento. E diante do que eu estava observando, no caso eram os outros falando lá das pessoas, eu fui vendo o quanto que aquele era um hábito muito normal. E não só para as pessoas, né? Para mim também. E que eu antes não tinha me dado conta. Eu não tinha me dado conta até então, até despertar para essa mentalidade e perceber o quanto que eu fazia aquilo. Eu participava demais disso. E quando eu vi essa situação na minha frente, dessa vez aí, né, como um espectador, é como se eu tivesse, além de mim, eu estou aqui praticando, né, conversando, mas era como se a minha mente, a minha consciência, né, melhor dizer, estivesse atrás de mim, observando aquela cena em terceira pessoa. E quando eu percebi isso, essa situação na minha frente, eu assistindo aquela cena, aquilo me chocou demais. E e vocês podem até estar pensando aí agora que isso é uma besteira, mas não é não. Muitas pessoas fazem isso e não se dão conta. Como eu fazia e eu não me dava. Afinal de contas, se trata de um condicionamento, de uma informação, de um comportamento inconsciente. Se é um comportamento inconsciente, como é que eu vou perceber que eu estou fazendo aquilo? Não é óbvio isso? Então foi um choque para mim quando eu me deparei com essa perspectiva minha própria. Foi um choque. Então, esse despertar me instigou a querer observar mais. Só que dessa vez, observar mais os meus próprios pensamentos. E aí foi onde a coisa desandou de vez. Quando eu comecei a perceber o tanto de coisa ruim que a minha mente trazia, o tanto de informação prejudicial, o tanto de informação ruim mesmo, sabe? Aí foi que o negócio desandou. Porque sabe aqueles comentários que a gente faz do chefe, do amigo, do coleguinha, sei lá, né? Aqueles comentários que aparentemente são inofensivos, né? Não, mas eu não tô falando mal de ninguém, eu só tô falando isso, porque eu não gostei disso, né? Achando aí que não tinha nada demais, que tá só reclamando, assim, casualmente, né? De uma coisa lá que ele fez, né? Por exemplo. E eu fui observando um julgamentozinho aqui, outro ali, né? Quando eu ficava brava, né? Com um aqui, com outro ali. Como era que eu estava alimentando vários hábitos aí que eram muito destrutivos, tanto para mim, né, quanto para a pessoa a qual eu estava direcionando a minha atenção, o meu julgamento. Mas o que é que eu quero trazer com isso tudo? A importância desse passo. Porque se a gente não consegue perceber os nossos pensamentos, se tornar consciente desses comportamentos inconscientes que a gente carrega, a gente não vai conseguir perceber as nossas emoções nesse estágio inicial, que é justamente quando está começando a mexer na ferida, a trazer à tona essas memórias. Claro
que emoção é emoção, né? Obviamente a gente vai sentir em algum momento. Mas quando estamos inconscientes dos nossos pensamentos, a gente só vai sentir quando essas emoções elas estiverem muito afloradas. E se elas já estão afloradas, existe uma grande possibilidade da gente fazer alguma merda, porque a gente vai estar de cabeça quente, né? Então, não vai ter como conter essa emoção, porque a gente já deixou chegar num estágio muito elevado. É a questão de crises de ansiedade. Uma crise de ansiedade, ela começa com um simples e mísero pensamento. Então, imagine se essas pessoas que sofrem de crises de ansiedade, que sofrem de ansiedade, elas conseguissem esse estado de presença que permitisse a ela perceber qual é esse pensamento que está querendo criar a raiz. Acabou a ansiedade. Se ela consegue chegar nesse nível de controle, de observação mental, acabou a ansiedade, acabou, não diria depressão, né? Porque a depressão pode ser um pouco mais profundo. Mas acabou a ansiedade. Ela identificou a sementinha lá no começo, não deixou com que ela germinasse, ela simplesmente catou a sementinha e jogou fora. Então, resolveria e muitos desses problemas emocionais e psicológicos que a grande maioria das pessoas hoje em dia tem. Simplesmente o fato de observar os seus pensamentos, de se tornar consciente e um mero espectador da sua própria mente. Então, esse estado de presença, ele é fundamental para que a gente aplique no nosso dia a dia as dicas de limpeza que vão ser ditas aqui, certo? É claro que se a gente está no início disso tudo, com certeza as nossas emoções ela vai tomar conta da gente, né? E a gente só vai perceber depois e tá tudo certo. Isso aí, inclusive, foi outra coisa que aconteceu comigo. Hoje eu tô a mulher das histórias, tô trazendo minha vida pessoal toda para vocês, viu? Inclusive, isso foi outra coisa que aconteceu comigo, lá no trabalho também, né? Eu tive uma discussão com uma pessoa lá no trabalho, onde a pessoa, eu não lembro direito como foi a situação, mas eu acho que a pessoa se exaltou e queria jogar a culpa em mim ou no grupo, eu não lembro direito. E daí, aquilo na hora me despertou muita raiva, muita raiva. E eu entrei nesse estado reativo, eu entrei no calor da emoção. Eu não sou de discutir, quem me conhece sabe que eu não sou absolutamente de discutir. Mas dessa vez eu entrei na briga, eu me exaltei. Quando você aprende que a ansiedade é um excesso de pensar no passado ou futuro, fica mais fácil. Sim. A gente vai percebendo que se a gente conseguir controlar os nossos pensamentos, a ansiedade ela vai se dissipar, né? A ansiedade é um excesso de futuro, né? Quando a gente começa a projetar demais medos, principalmente medos com relação ao futuro. E era justamente o que me acontecia, né? Porque como eu estava com medo de que os meus pensamentos, de que as minhas emoções no momento prejudicassem o meu futuro, né? Esse era o meu medo, fazia com que eu reprimia. Então, ia gerando esse medo de estar fazendo errado hoje, de não conseguir, crescer ou desenvolver na vida. E todo esse medo foi juntando com as emoções reprimidas e causando crises e crises atrás de crises. Deixar os pensamentos criar raízes. Esse é o mal. Então, é estar atento realmente ao primeiro lá que está surgindo para não desencadear em situações piores. E isso também serve para comportamentos, né? Quando a gente está presente, até os nossos comportamentos, a gente chega e diz, tipo, eu tô com um copo de refrigerante aqui, mas eu sei que eu não sou muito chegada em refrigerante, né? Mas tô lá, calor, surge aquela vontade. Antes de eu ir lá e pegar um refrigerante, se eu estou presente, eu simplesmente vou pensar 2 vezes antes de fazer, né?
Então, eu vou ter a escolha de fazer ou não fazer naquele momento. Então, o estado de presença é sim fundamental para que a gente consiga identificar as emoções surgindo no comecinho ainda, quando ainda está um embriãozinho, né? Então, como eu falava, eu acabei entrando na briga. Eu discuti, eu me exaltei, né? E como eu já estava aí nessa de observar os meus pensamentos e principalmente, outro ponto muito importante, como eu já estava nessa pegada de me responsabilizar por tudo o que me acontecia, absolutamente tudo o que me acontecia, eu comecei, né? Eu trouxe para mim essa visão também de que se aquilo se apresentou para mim, era porque eu estava com alguma memória em mim que estava fazendo com que aquilo se criasse na minha realidade. Então, depois que a poeira baixou, que a raiva passou, teoricamente, eu comecei a me questionar. Por que eu fiquei com tanta raiva, né? E aqui a gente já começa com as dicas, né? As nossas dicas aí de aplicar no dia a dia. Por que eu fiquei com tanta raiva, né? Eu não lembro exatamente muito como foi aí a situação, eu nem lembro, pior ainda, as respostas, né? Mas eu vou jogar aqui só para vocês terem um esquemazinho de como é que funciona essa autoinvestigação. Então, esse questionamento eu fiz já no momento de meditação, né? E eu só fiz no momento de meditação justamente porque na hora eu fui tomada pela emoção. Se eu fui tomada pela emoção, eu estava inconsciente, né? Como a gente já viu. Eu não estava presente para fazer essas perguntas, essa autoinvestigação no momento em que a emoção surgiu. Se eu tivesse começado a me questionar na hora que eu percebi a emoção, a raiva ela ia se dissipar em 50%. Só por eu trazer a consciência de que estava sentindo a raiva, né? Só o fato de eu me tornar consciente da emoção que está surgindo, ela perde mais de 50% da sua força. E isso faz com que a gente haja através da razão e não por essas emoções doentias aí que a gente está carregando dentro da gente, né? Então ela vai começar a desaparecer, se dissipar assim magicamente. Então lá no meu momento de meditação, suponhamos, que eu não lembro, como eu disse, quais eram as respostas. Suponhamos que a resposta para a pergunta que eu fiz, né, do porquê que eu fiquei com tanta raiva foi, porque, sei lá, porque ela gritou comigo, né, e eu fiquei com raiva. E daí eu continuo o questionamento. Mas por que eu fiquei com raiva? Mas por que eu fiquei com raiva porque ela gritou, né? Eu pego a minha resposta e transformo em pergunta. Porque ela queria me humilhar. E por que eu me senti humilhada? Entende como é essa autoinvestigação? Pega a resposta, transforma em pergunta. E assim a gente vai cavando até chegar na memória inicial. Então, por que eu me senti humilhada? Porque as pessoas, um exemplo aqui, porque as pessoas fracas ficam caladas, né? E eu não quero me sentir fraca. Um exemplo. Então, quando foi a primeira vez que eu me senti fraca? E assim, a gente vai se aprofundando nas nossas próprias respostas para encontrar o motivo inicial, aquela raiz, aquela memória inicial que está fazendo com que desperte essa emoção, né? Que está disparando essa emoção em nós. E quando a gente vai fazendo essa autoinvestigação, a gente chega nessas memórias iniciais que deixaram essa marca profunda dessa emoção aí, que está simplesmente sendo engatilhada por essa situação no nosso dia a dia hoje. Então, tudo aquilo que te surge não é porque a pessoa causou em você, mas alguma memória sua que foi remexida e isso acaba causando esse descontrole, gerando aí essa suposta emoção negativa, né? Suposta, porque a gente já aprendeu aqui que não existe
emoção boa ou ruim. Existem emoções, sim, que causam desconforto, mas que todas as emoções, elas podem ser um indicativo do que precisa ser melhorado, do que precisa ser visto em nós, né? Então, daí, voltando aí ao caso, depois de passar uma semana, eu não lembro, eu acho que foi mais de uma semana que eu passei remoendo essa situação. Sabe quando a gente fica naquela de ficar revivendo, não consegue de jeito nenhum tirar da cabeça a situação? Ou a gente fica criando um diálogo do, eu poderia ter dito isso, isso e isso. Mas eu devia ter feito isso, isso e isso. Eu devia ter ficado calado. Sabe? Quando a gente começa a remoer, eu acho que eu fiquei uma semana com essa ladainha, essa coisa repetindo aqui na minha cabeça, né? E depois de passar, né, essa semana toda remoendo, tentando entender o motivo dela, quando eu encontrei a raiz do problema, no dia seguinte, eu fui lá e pedi desculpa à pessoa com quem eu tinha discutido. Por quê? Eu percebi que aquela situação, primeiro, eu que criei através das minhas memórias inconscientes, ou seja, eu trouxe para mim a responsabilidade de que aquilo não tinha nada a ver com a pessoa que supostamente criou a situação, né? Eu percebi, trouxe para mim essa responsabilidade, fui fundo dentro de mim para entender o que aquela situação estava querendo me mostrar, encontrei a raiz do problema e quando eu encontrei a raiz, que modifiquei a forma de ver essa raiz, essa memória, toda a situação, toda aquela suposta raiva que eu estava acumulando por essa pessoa durante uma semana, ela sumiu. E aí, o ego, ele baixou a bola, porque é o ego que quer sempre ter razão. Ele baixou a bola porque reconheceu que partiu dele aquilo. Então, se ele deixou de se sentir ofendido, percebe-se que a outra pessoa não tinha nada a ver com aquela situação que foi levantada. E aí, no dia seguinte, eu fui lá, chamei a pessoa e pedi desculpa pelo ocorrido, apesar, olhem só como é, apesar da pessoa ter insinuado, tentado colocar a culpa, né, da situação lá, de um erro que tinha acontecido em mim, na equipe lá. Apesar disso, eu fui lá e pedi desculpa a ela, não pelo que ela fez, mas pelo fato da situação ter tomado aquela proporção e toda aquela reatividade ter tomado conta, entende? Então eu deixei de me sentir ofendida porque eu percebi que era apenas uma memória se manifestando, não era nada de pessoal, a pessoa não estava me atacando. Quem se sente ofendido é o ego. Quem sente que precisa ter razão é o ego. Quem sente raiva é o ego. Se eu começo a liberar essas memórias, o ego vai embora. E se o ego vai embora, eu dou espaço para ver a minha realidade da forma como ela realmente é, sem essas interpretações da lente suja, né? Como eu falei no começo, da lente suja que a gente carrega por conta dessas memórias inconscientes, né? E o mesmo pode acontecer também quando alguém vem nos dar alguma opinião que é diferente da nossa. Isso é muito comum de acontecer, né? A gente meio que entra num estado reativo, né? De querer ganhar a discussão, como eu falei, querer ganhar a todo custo, né? Quando alguém chega pra gente e fala qualquer coisa e a gente acaba aí se sentindo ofendido, né? Quando a gente recebe um não, enfim, todas as situações que podem despertar algum tipo de emoção negativa é um ponto primordial para a gente começar a liberar essas memórias, porque elas estão sendo reensinadas dentro daquela situação que está se apresentando. Então, o primeiro passo é praticar ao máximo a presença, né, esse estado de presença, para conseguir identificar ao máximo a emoção no seu estágio inicial. Se você consegue chegar a esse patamar,
O que você pode fazer na hora para liberar essas memórias? A gente já viu um jeito de liberar, né? Que é através dessa autoinvestigação, desse aprofundamento, através desse jogo de perguntas e respostas. E isso pode fazer também na hora que percebe a emoção, né? Eu falei no estado, quando você entra no estado meditativo, depois, para entender. Mas você pode também trazer essa autoinvestigação no momento em que você percebe que que essa emoção ela tá aflorando. Mas outra técnica que você pode usar quando perceber a emoção é o uso do Ho'oponopono. Você já conhece o Ho'oponopono, né? Então, sempre que perceber a emoção surgindo, pode-se usar dessa ferramenta, né, que é o Ho'oponopono, que não é só uma técnica de repetição de frases. Tudo isso que a gente falou nessa live de hoje é basicamente a filosofia Runa, que é o que sustenta, o que trouxe o Ho'oponopono aí para o mundo, né? Que é uma comunidade havaiana. Mas enfim, tudo isso que a gente falou hoje nessa live é basicamente o estilo de vida que essa filosofia do Ho'oponopono ela sugere, essa questão da responsabilidade e do estado de presença. Se você consegue viver de acordo com essa filosofia, né, trazer o Ho'oponopono como filosofia de vida, que inclui a autorresponsabilidade e essa observação das emoções, obviamente você vai conseguir resultados magníficos na sua vida quando se tratar de liberar memórias e, consequentemente, se você está com o canal limpo aí, liberando essas memórias, consequentemente a sua vida aqui nesse plano material, ele também vai fluir com muito mais facilidade, né? Então, sempre que se percebe essa emoção surgindo, por exemplo, fulano falou que não vai poder me emprestar aquele negócio porque aquele negócio que eu pedi, né? E aí começam os pensamentos. Mas ele é tão idiota. Isso que é tudo pra ele, né? O que é que tem ele emprestar? Ele acha que eu vou quebrar. Sei lá, tá pensando que eu sou o quê? Diz aí, se não acontece muito isso, né? Da gente começar a fazer um julgamento da outra pessoa, de trazer a nossa visão, né, para a pessoa, achando que a pessoa está fazendo um ataque pessoal, né? Essas picuinhas todas que a mente conta, né, que a mente cria, são esses pequenos pensamentos aí que pode fazer com que cause uma briga dentro dessa situação, né? Por exemplo, cause uma briga aí, ou pode até estragar uma amizade mesmo, por conta dessas picuinhas, por conta da forma que a pessoa está observando essa realidade. Ou seja, ela está observando de uma forma muito pessoal, onde ela está levando aquilo como um ataque pessoal. E simplesmente porque o outro, ele não quis emprestar algo que era dele, né? E ele tinha o total direito de dizer não. Então, não foi o outro que causou. Você, a pessoa, se doeu sozinha, porque ela acha que o outro faz para magoar ela. Mas isso é apenas uma ferida emocional se mostrando, né? Não fica óbvio isso? Quando a gente traz toda essa percepção de que estão falando de mim porque sentem muita inveja. Isso é muito comum também. Estão falando de mim porque sentem muita inveja. Eu sou tão contra essa ideia de deboche, sabe? Eu sou debochada porque eu sou... Gente, quando eu vejo, principalmente aqui no Instagram, né, no Reels, eu vejo conteúdos dessa forma, onde a pessoa fica, sei lá, se auto-vangloriando, se colocando como se fosse o último biscoito do pacote
e traz essa percepção, essa coisa de deboche, de que, eu sou... Gente do céu! Essa pessoa que tem esse deboche tão aflorado, com certeza, uma pessoa como essa, ela tende a se colocar como o centro do mundo. Se ela se coloca como o centro do mundo, ela vai achar o quê? Que todas as pessoas estão olhando para ela, que todas as pessoas sentem inveja dela, que todas as pessoas queriam ter a vida dela. E se alguma coisa foge dessa realidade que ela está tentando ver da vida dela, ela vai se frustrar, né? Ela vai entrar aí num estado de muita dor emocional, porque ela vai acreditar que o mundo dela vai cair, né? Porque ela traz tudo para o lado pessoal, como se as pessoas ao redor estivessem atacando diretamente ela. Então, é um limiar, é uma linha tênue, né, que existe entre a autoconfiança e o deboche. Porque é aquela história, quem é não precisa dizer que é, né? E um comportamento simples como esse é muito fácil de perceber como está o estado emocional, o estado psicológico das pessoas. Porque querem ser o centro do mundo, querem se colocar como os melhores, né? Sendo que se aquela realidade que ela espera ter da vida dela, né, que ela projeta da vida dela, se alguém ao redor dela faz algo que seja contrário a isso, o chão da pessoa se abre. Porque ela está tentando esconder essas feridas emocionais através dessa suposta autoconfiança. E daí vem a minha percepção particular do que é o deboche, que eu acabei de compartilhar aí com vocês, que eu também nunca compartilhei. Então, eu fugi um pouco do assunto, mas eu achei válido trazer, porque realmente eu acho o deboche uma baixa autoestima muito grande, né? Que a pessoa, claro, age de forma inconsciente, né? Ela tenta colocar para as pessoas, impor para as pessoas essa imagem de autoconfiança, quando na verdade carrega muitos buracos emocionais, né? Mas vamos lá. Então, depois de tudo isso, diante da situação que possa ter lhe aparecido, você começou a surgir, né? Qual foi o exemplo que a gente deu? Do cara que ele não queria emprestar, não é isso? Então, o cara não lhe emprestou e você começou a surgir aquele monte de pensamentos e tal. E aí, você percebeu, né? Você percebeu o pensamento na hora, já está com um estado de presença mais aflorado, né? Você estava presente. Então, como é que você pode fazer? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. São simples frases? São simples frases. Parece mentira? Parece mentira, né? Porque o ser humano, ele gosta de complicar as coisas. E ver uma coisa assim tão fácil, ele diz, não pode ser verdade isso. Mas é. Mas vamos entender a profundidade do que é essas palavras, certo? Porque assim, quando eu digo eu sinto muito, eu estou fazendo o quê? Eu estou me responsabilizando por aquela emoção. E afirmo também que eu estou buscando a solução para aquela situação que está acontecendo, né? Internamente, no caso, mentalmente e emocionalmente. Então, o me perdoe é o quê? Me perdoe por ter me deixado levar por essa memória inconsciente. Eu te amo. Reconhece que o amor é a chave capaz de libertar tudo isso que pode estar surgindo. E eu sou grata, mas funciona com toda certeza. Com toda certeza. É só colocar em prática. Essas pessoas que dizem que não funciona, geralmente tentam 1, 2, 3 dias e depois desistem e dizem que não funciona. Mas se elas passassem um mêsinho praticando, iam perceber o quanto que isso é
verdadeiro e potente, né? E transformador. E o eu sou grato, né? A última frase aí. O sou grato se diz, né? Porque já dá como resolvido, já dá como se tudo tivesse sido resolvido mesmo. Ou seja, você está confiando que a fonte, Deus, Criador, já cuidou de tudo isso. Ou seja, você entregou para ele, agora, para essa fonte, para essa força, a responsabilidade de transmutar essa situação. Então, essa memória, né? O segredo do Ho'oponopono não é apenas a repetição das frases, mas principalmente levar essa intenção de cada frase dita. Isso que a gente falou aqui. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, né, por ter... me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se você assume a responsabilidade da emoção que está te surgindo, né, que te surgiu como sendo reflexo dessas memórias, você tem a chave nas suas mãos para se libertar delas também. É simples assim. Se você traz para si a responsabilidade, você consegue resolver aquilo que está presente em você. Enquanto você fica colocando para o externo a culpa do que acontece, do que aconteceu, você está dando também ao outro o poder de continuar te afetando. É uma matemática básica, né? Não tem erro, não tem 2 mais 2, né? Igual a 4, não tem outra forma de ver isso. Se eu trago para mim, então eu digo, não, esse copo é meu e eu tenho o poder de quebrar ele e eu continuar com ele, não é? Agora, se eu dou o copo a outra pessoa, isso foge totalmente do meu controle. Então, o copo é meu, mas eu dou para outra pessoa, eu estou dando a ela o poder de quebrar ou não esse copo. E aquilo vai me afetar, porque o copo era meu. Entende? Se eu me responsabilizo por isso, que é meu, eu tenho o poder de liberar ou de continuar com ele. Aí vai da escolha de cada um, né? Continuar com o sofrimento ou não. Mas a questão é assumir a responsabilidade e resgatar esse poder de ser invulnerável a esses ataques, né, externos. Porque a filosofia runa, a filosofia do Ho'oponopono, ele traz isso, essa questão de que o seu exterior é uma projeção do seu interior. Então você é 100%. E eu acho que isso é muito pesado para algumas pessoas, mas a filosofia runa traz isso. Você é 100% responsável por sua realidade. Olha o nível de responsabilidade que eles apresentam. Se você está assistindo um noticiário e esse noticiário passou alguma situação onde, sei lá, aconteceu um homicídio, um exemplo, né? E você está assistindo aquilo está na realidade de quem? Na sua realidade. Então, você, de certa forma, as memórias que você compartilha nesse campo, que é uma coisa só, né? O universo é um único campo de energia. Se você está entrando em contato com aquela situação, é porque você está compartilhando em algum grau com aquela informação que está sendo apresentada. Mesmo que você não se afete por ela, né? Se você olha para a sua realidade como sendo de total 100% responsabilidade sua, claro, a gente vai usar essas emoções, o surgimento dessas emoções, como uma forma de nos liberar, né? De liberar de nós essas emoções que estão enraizadas, que são prejudiciais para nós. Mas indo mais fundo na filosofia runa agora, né, do Ho'oponopono, traz essa perspectiva de um grau 100% de responsabilidade por tudo aquilo que acontece na nossa realidade. Mas o foco aqui não é esse, né? O foco dessa live de hoje é justamente a liberação dessas emoções que despertam em nós esses sentimentos, dessas emoções não, dessas memórias que despertam em nós esses sentimentos negativos aí, né? Então, quando você começa a repetir essas frases do Ho'oponopono
com a intenção, você vai começar a repetir até perceber que aquele sentimento ele já não está mais presente, né? É fácil, é rápido, é grátis, você não precisa pagar terapeuta nenhum. Claro, né? Vou deixar claro aqui, porque se precisar pagar terapeuta, você vai pagar para resolver outros pepinos. Mas dentro dessa situação que a gente está apresentando aqui, é isso. Rápido, fácil, prático e grátis. Você simplesmente vai começar a repetir com intenção, não só palavras vãs, né? Você vai repetir com intenção, trazendo a responsabilidade, aceitando que só o amor é capaz de mudar aquela situação e entregando para Deus, para que Ele altere o que precisa ser alterado, libere o que precisa ser liberado. E é até interessante porque hoje eu estava ouvindo um audiobook e ele falava a respeito da lei de causa e efeito, né, da lei do karma, e ele falava exatamente isso, né, que para que a gente consiga se libertar, transcender a lei do karma, se libertar da roda de samsara, né, existem vários nomes para isso, para a gente transcender essa visão, essa limitação da lei de causa e efeito, da lei do karma, a lei do retorno, a gente tem que fazer o quê? A única coisa que consegue transcender essa lei é o amor. Então, se uma pessoa chega para mim e supostamente ela me ofende, eu vou devolver olho por olho, dente por dente? O que é que isso vai causar na minha realidade? Eu vou observar aquilo e vou me fazer de vítima, fazendo com que aquela situação ela só piore, né? Piore o ambiente, piore o meu relacionamento, piore a mim, né? Internamente, questão de emoções. Se eu trago para mim essa responsabilidade, eu já tiro essa necessidade de nutrir raiva contra o outro. Se eu não nutro mais raiva contra o outro, eu começo a quebrar a lei do karma. Eu começo a transcender a lei do karma, porque eu recebi teoricamente o mal do outro e eu devolvi amor, né? Então, a única forma de você conseguir transcender essa lei universal é você, ao invés de trazer essa ideia de olho por olho, dente por dente, é você devolver amor quando você é teoricamente ferido, né? É muito difícil para muitas pessoas? Pode ser difícil, mas para quem está no caminho do autoconhecimento, nessa busca do desenvolvimento espiritual, é necessário, né? Se faz necessário sim, porque só dessa forma que a gente vai deixar de alimentar essas memórias. Se a gente deixa não só de alimentar essas memórias e começa a liberar, né, levando perdão, levando amor para as pessoas ao nosso redor, a gente consequentemente vai ficar mais em paz. E essa é a verdadeira felicidade e a verdadeira realização. Quando a gente entra nesse equilíbrio interior, nessa paz interior, sem que nada externo a nós consiga interferir, consiga afetar a forma como a gente está vivendo nesse mundo. Então, outra forma de você fazer isso também, no caso de liberar essas memórias, né? Caso você não consiga fazer a autoinvestigação, como eu já falei lá, né, dessa questão desse jogo de perguntas e respostas, caso você não consiga fazer essa autoinvestigação de início, né, porque a autoinvestigação, na hora que a emoção está surgindo, é um trabalho que precisa ser praticado, você precisa ir trabalhando essa questão da presença, né, para conseguir colocar em prática isso. Mas caso você não consiga fazer essa autoinvestigação de início, né, assim que a emoção surge, você pode entrar nesse estado meditativo, né? À noite, tipo, antes de dormir, você pode entrar nesse estado meditativo e lembrar e buscar lá na sua memória o momento em que você sentiu emoção.
Por exemplo, você teve uma discussão pela manhã, né? Discutiu com alguém no trabalho pela manhã. Mas daí, lá na hora, você não podia parar naquele momento para meditar, para trazer essa consciência. Você teve que continuar o seu dia a dia. E só pôde relaxar quando chegasse em casa. Então, na hora dessa meditação, você vai lembrar do momento da discussão, né? A emoção, ela vai surgir novamente, porque você não curou essa emoção, você apenas reprimiu. E se você reprimiu, ela não sumiu. Então, na hora que você lembrar da situação, lembrar da discussão, ela vai voltar na mesma hora, né? Que você estiver relembrando aí. E daí, na hora que ela voltar, você começa a falar as frases do Ho'oponopono, até perceber também que a emoção ela começou a se dissipar, que você sentiu essa paz começando a fluir em você, certo? Mas eu quero deixar claro aqui mais uma vez, que independente da forma que seja feita, o que faz esse processo ser um sucesso ou não, é o nível de presença que você está colocando para identificar a emoção. E como que vocês podem fazer para que esses estados de presença fiquem cada vez mais fortes, fiquem cada vez mais potentes, né? Vocês já sabem a resposta que eu sempre trago aqui, é a meditação. Quanto mais você pratica observar os seus pensamentos nesses momentos de mais introspecção, quando você tá só você e a sua mente, né? Quanto mais você pratica nesses momentos de introspecção, mais fera você vai ficar em perceber os seus pensamentos. E você vai conseguir começar a fazer isso mesmo estando em meio a uma multidão, mesmo estando numa muvuca, mesmo estando numa feira, você vai conseguir se manter presente para os seus pensamentos, certo? Então, você pode usar diversas técnicas aí, mas se o seu estado de presença ele não tiver estabelecido, e também, outra coisa muito importante, e você não trouxer para si a responsabilidade dessas emoções que estão surgindo como um aspecto seu, não que é o outro que está lhe causando, né? Você também não aceitará o poder que tem para controlar as suas emoções. Ou seja, se tornar invulnerável aí às palavras e os comportamentos das pessoas ao seu redor, né? Tudo aquilo que nos afeta nos mostra uma memória, essa percepção acontecendo da emoção que surge e aplicando, né, o Ho'oponopono ou a autoinvestigação fará com que essa memória ela seja liberada e você não seja mais acometido aí por essa emoção específica que foi despertada diante da situação que aconteceu, né? Caso aconteça a situação novamente e você pode até perceber que aquilo não vai te afetar mais. Ou seja, você passa por uma situação, limpa essas memórias. Pronto, o exemplo que eu dei aqui da discussão lá, né? Eu limpei essas memórias. Se na semana seguinte aquilo acontecesse de novo, eu ia fingir que não era nem comigo, que não tinha acontecido nada. Por quê? Porque as memórias que correspondiam àquele gatilho, ele foi limpo. Então, eu tirei o poder daquela pessoa, né, de me afetar, e eu consegui liberar essas emoções. Fazendo isso, consequentemente, aquele gatilho, ele não vai mais me atiçar. Então, pode acontecer todos os dias na minha frente que não vai mais me afetar. E aí, a maravilha começa a acontecer, né? A paz interior, o equilíbrio emocional começa a surgir verdadeiramente, né? Então, a gente vai liberando, né, tudo aquilo que nos limita a nossa visão da realidade, limita a forma como a gente interage, limita a forma como a gente se mostra no mundo. E isso não serve só para situações, um detalhe importante que eu não falei aqui. E isso não serve só para situações onde outras pessoas supostamente nos causam,
né, algum desconforto. Por exemplo, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer alcançar algum objetivo, né? Mas daí a gente pensa e logo vem o medo, muito comum, né? Aí vem o medo, seja de não conseguir, das pessoas falarem mal, né? Ou até mesmo você não conseguir identificar o medo, mas você sabe que existe alguma coisa que bloqueia você de dar o próximo passo, certo? Mesmo que você não consiga identificar essa questão interna que está fazendo você paralisar, então quando surge essas, então quando surgem também essas memórias de nós para nós mesmos, né, a respeito da nossa autoimagem, da nossa capacidade, essa imagem que a gente carrega da gente mesmo, também surge aí uma oportunidade de liberar essas crenças, de liberar essas memórias que estão fazendo com que a gente tenha uma imagem distorcida de quem a gente é. Da mesma forma, né? Pela autoinvestigação, a gente pode fazer do tipo, por que eu não consigo avançar com esse projeto? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar. E por que eu tenho medo do que as pessoas vão falar? E aí a gente vai, né? Pega a resposta e transforma em pergunta e vai fazendo essa autoinvestigação, essa autoanálise para identificar qual é a memória original que está fazendo com que a gente tenha uma visão distorcida da nossa própria capacidade. Provavelmente, em situações assim, onde a nossa autoimagem é comprometida, a gente pode ver muito desses aspectos na nossa criança interior, né? Quando a gente carrega algumas feridas, algumas situações da nossa infância, como um simples exemplo, né? Uma simples frase, onde a criança estava fazendo a tarefinha e o pai ou a mãe disse, vixe, menina, você não faz nada direito, né? Uma simples frase como essa pode ser a memória inicial para que a pessoa não consiga dar um salto no projeto que ela está tentando, porque inconscientemente ela acredita que não consegue fazer nada direito. Se ela carrega essa memória, ela não vai conseguir dar o próximo passo. Então, se ela vai investigando, vai fazendo essa autoanálise, autoinvestigação, ela pode chegar nessa memória. Quando chega nessa memória, ela traz a percepção da consciência adulta para esta criança, né? Percebendo que essa memória ela não é real, que foi apenas a interpretação dessa criança lá, que fez com que ela acreditasse de que ela não conseguia fazer nada direito, né? Então, trazendo essa consciência adulta para a criança e percebendo que essa memória é apenas uma má interpretação, né? Toda a história muda. Todos os eventos subsequentes dessa única memória muda e aí se desbloqueia o caminho. Então, descobrindo o medo, a memória que está por trás desse medo, tem-se o caminho desbloqueado aí para cumprir aquilo que se precisa cumprir. Certo? E eu fiz um conteúdo relativamente pequeno, mas eu sempre estou falando demais, né? Mas e aí, gente? É basicamente isso. É uma técnica fácil? É. A autoinvestigação, ela requer um pouco mais de dedicação? Requer no sentido de... Porque a pessoa, ela precisa estar no nível de concentração maior para identificar, para conseguir acessar essas respostas. Então, para a autoinvestigação, a pessoa realmente precisa estar num estado mental mais relaxado, mais tranquilo, para que essas respostas elas consigam fluir e a pessoa consiga se aprofundar cada vez mais. Mas tem-se aqui duas opções, né, de formas de liberar essas memórias, de liberar tudo aquilo que está afetando, que está trazendo para a gente essa sensação de que os ataques são pessoais, né? Quando na verdade
não são pessoais. É simplesmente a gente que tem essa percepção de que está fazendo diretamente para mim, porque a gente carrega essas feridas emocionais aí que são cutucadas toda vez que supostamente alguém faz alguma coisa ruim contra nós. Não é isso? Então agora é com vocês, aplicar aí no dia a dia de vocês, ver como é que vocês se deparam com esses pensamentos, com essas memórias e aplicar o Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Aplica, fala ele com a intenção, né? Isso é muito, muito importante, com a intenção de se responsabilizar e de tratar aquilo que está sendo apresentado para liberar essas memórias, liberar cada vez mais esse ego que só distancia a gente de ver a realidade como ela realmente é, né? Sem essa visão limitada e suja que o ego traz. Mas e aí? Compartilhem aí comigo o que é que vocês acharam. Acho que eu tô ficando rouca. Diz aí o que é que vocês acharam da live. Como eu falei, hoje não vai ter prática, porque a prática vai ficar por conta de vocês no dia a dia, de vocês. Quero ver depois, hein? Ficou tarefa para casa hoje. Então é isso. Se vocês não quiserem falar nada, a gente vai encerrar a live, porque acabou o conteúdo, acabou o assunto aqui agora. Agora é a hora de interagir. Ficou alguma dúvida? Eu fiquei bem animada porque eu pratico isso desde sempre. Agora é só... Você já pratica o Ho'oponopono, Carlealdo? Ou só pratica essa questão do estado de presença, né? De estar sempre observando? Como eu já pratico, você só reforça. Eu fico muito calmo sobre situações, que seja ela de qualquer forma. Claro que tô bem já, né? Então, os anos de experiência ajudou muito. É aquela coisa, quanto mais a gente pratica, mais se aperfeiçoa, né? Não, pratico essa questão de estado de presença, mas já pratiquei Ho'oponopono, sim. Tem 2 mestres espirituais que eles não recomendam, pelo menos eu nunca vi eles recomendando técnica nenhuma, mas todo o foco deles é voltado para esse estado de presença, que são 2 mestres espirituais que eu adoro demais, mas eu já passei por altas. Que eu adoro demais, que é o Osho e o Eckhart Tolle. Eles 2 trazem muito essa perspectiva, né, do estado de presença. Quanto mais presente você tá, mais... Ou melhor, se você está num momento, num estado de presença, eles dizem isso, né, que não precisa fazer mais nada, porque só o fato de você estar no estado de presença já é... Amiga, você pensou em... Esse conteúdo foi direto para mim. Pena que você só pegou no finalzinho, né, Fabiana? Uma pena. Aí ele diz o seguinte, que quando você está nesse estado de presença, quando você percebe a emoção aflorando,
você já tira o poder dela, você já para de alimentar essa memória. E o Eckhart Tolle, ele diz isso, né? Que se você para de alimentar a memória, ela vai morrer de fome. Então, é apenas ficar atento. Eles não sugerem técnica nenhuma. Ele apenas diz o seguinte: fique atento às emoções que te surgem, as memórias não, as emoções que te surgem. Se você não reabastece essa memória, você deixa a memória não, essa emoção, se você não ativa, não dá mais força para essa emoção, a memória ela vai perdendo força. Você deixa de alimentar aquele monstrinho que está lá dentro de você. Se você deixa de alimentar ele, você vai matar aquela memória de fome, né? Aquele monstrinho de fome, porque você não está dando mais atenção a ela. Então, outra forma também de você conseguir liberar essas memórias, caso você não queira adotar nenhuma técnica específica, é entrar nesse estado de presença, simplesmente perceber a memória e dizer, tá, tô com raiva, deixa pra lá. Ah, beleza, tô ofendido, me senti ofendido, tá, deixa pra lá. Ou seja, não devolver o olho por olho, dente por dente. Se você para com essa filosofia barata de devolver olho por olho, dente por dente, você para de alimentar essas memórias e vai chegar num ponto que essas memórias vão simplesmente morrer porque você não está mais alimentando elas, né? Eu acho que dessa forma fica um processo muito mais demorado pelo fato de que a gente só vai conseguir liberar de pouquinho em pouquinho, né? Mas isso é uma opinião minha, né? Foi a forma que eu encontrei, né? Dentre esses estudos, dentre as técnicas que eu aprendi, foi a forma que eu percebi disso. O estado de presença é fundamental? É. Claro, ele já reduz e muito isso. Mas se você quiser acelerar um pouquinho, você pode adotar outras técnicas aí para se ver o mais rápido possível, né? Que teoricamente não existe nada rápido, é tudo na hora certa, no momento certo. Mas se você quiser acelerar um pouquinho isso, você pode usar de outras técnicas aí para complementar esse estado de presença, que por si só já consegue causar uma grande transformação. Antigamente eu usava o caos. O caos é... o caos. Consegue-se tirar muitas lições do caos, hein? O caos, eu acho que o caos ele é um belo de um trampolim, eu diria assim. Porque quando a gente está imerso no caos, parece que a gente consegue mais força, não, mas a gente quer a todo custo sair daquilo, né? Se a gente quer a todo custo sair daquilo, a gente vai buscar mais formas de sair daquilo. Então, eu diria que é uma forma de aprendizado mais rápida, né? Não que seja válida, porque o caos, sinceramente, né? Mas teoricamente é uma forma de crescimento mais rápida. Mas foi muito bom esse conteúdo. Então, que bom que gostaram, né? Vamos encerrar a nossa live de hoje, que eu pensei que ia ficar em 1 hora, já vai 1 hora e meia. Então, vamos encerrar a nossa live de hoje. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês, meus nobres companheiros que marcam presença toda semana aqui. Obrigadão pela presença de vocês, pelo compartilhar aqui, pela interação, né? Vamos aguardar aí qual vai ser o próximo conteúdo da próxima live. Só achei que acabou rápido. Acabou rápido, estamos a 1 hora e meia aqui. E eu tô me sentindo até rouca, tanto que eu falei. Você é do tipo que gosta de conteúdo longo, né? Mas tem pessoas que, infelizmente, buscam coisas mais rápidas para... Enfim, cada um é cada um. Mas vamos encerrar essa live de hoje, né? Obrigadão aí pela presença de vocês.
como eu falei, aguardar para ver quais são os próximos temas que vão surgir. Se vai ter tema na próxima semana, eu não sei, né? Eu espero simplesmente que venha. Se não vier, o que é que eu posso fazer? Mas é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, estou repetindo demais isso. Mas é isso. Beijão. Uma ótima noite de sono. Um bom final de semana para vocês. E até a próxima live. Beijo.